chamar para subir também o deputado federal Tarcísio. Ele já acompanha essa conversa daqui do Lênio. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também, porque o Tarcísio estará conosco agora, a partir das meio-dia, né, Tarcísio? Tudo bem, meu amigo? Tá sem som, Tarcísio. Tá sem som, Tarcísio. Tá sem som. Eu tinha fechado o som aqui, desculpa. Bom dia, Renato. Bom dia, Lênio. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer ouvir todos vocês. Obrigada. Pois é. Esse caso de ontem é absolutamente escandaloso, porque eu gosto quando as pessoas começam a dizer assim, é uma coisa pequena para pegar o Bolsonaro. Não é pequena. Foi o presidente da República que está envolvido na falsificação de uma identidade nacional que simboliza a luta em que morreram 700 mil pessoas. A dimensão simbólica do que é um certificado de vacina falso, inclusive de uma criança, ela transcende. É criminoso dizer que, inclusive, quando Al Capone foi pegado, foi preso por uma coisa menor que era o imposto de renda. Sim, Al Capone foi por isso. Mas aqui, o Tarcísio, isto aqui não é nem uma sonegação. Isto aqui é um dos maiores danos ao imaginário, inclusive à dignidade do Brasil. O Brasil foi ferido na sua dignidade. Tarcísio, fica à vontade para dialogar. Eu, inclusive, concordo. Eu acho que essa coisa especificamente da falsificação do certificado de vacina, ela pode ser vista de duas perspectivas. A primeira delas é que ela é uma evidência clara daquilo que a família Bolsonaro é há um tempão, que não tem qualquer compromisso com a ética da coisa pública, né? Eles fazem isso porque decidiram que o poder serve para isso, para benefícios pessoais. Então isso é muito grave, isso revela uma prática que vai explicar, em parte, por que eles não fazem, por que hoje já saíram mais evidências da rachadinha do Carluxo lá na Câmara de Vereadores, por que sabe, o cartão corporativo é usado daquela forma tal. Tem esse elemento, ou seja, é uma perspectiva da forma como o Bolsonaro vê a coisa pública e os espaços de poder e a própria cadeira da presidência da República. Mas eu acho que você tem razão, porque no contexto da pandemia, se recusar a tomar vacina, fazer campanha contra a vacina, depois de não se vacinar e depois falsificar o certificado de vacina para poder ter mais tranquilidade, para fugir do Brasil para os Estados Unidos, e pior, falsificar o certificado de vacina da própria filha, isso de fato é muito grave, né? É um negócio de... É a perda de qualquer pudor, né? É muito grave. Ele não é como... E os bolsonaristas, aos bolsonaristas só resta mais uma vez a frase, né, de tentar desviar o assunto. Não, mas e a corrupção disso, e a corrupção daquilo, e os milhões daquilo outro? Não é uma corrupção que desviou milhões, mas, sem sombra de dúvida, é um elemento grave da conduta pública e ética. É um crime contra a saúde pública, é falsidade ideológica, é uma perspectiva que revela um modus operandi de uma família que está no poder para benefício próprio e benefício pessoal, e apenas isso, que faz as relações do compadrio de um jeito muito mesquinho, né? E aí, às vezes, a nossa impressão de comparar com o Al Capone tem a ver com isso, né? Porque parece algo menor quando a gente compara nos padrões de grandeza da questão dos desvios e da corrupção, etc., de outras que a gente vê, da própria mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro e por aí vai. Mas é grave, sem sombra de dúvida é grave, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista político, e de todas as dimensões disso, né? Corrupção de menores, falsidade ideológica, tudo isso que está ali. Eu acho grave, é uma vergonha, uma vergonha. E a resposta, Tarcísio, Renata e Dri, a resposta institucional tem que ser muito forte, porque as instituições têm que comunicar isso para a gente,
de que elas estão tomando providências. Por exemplo, qualquer tentativa de passapanismo nisso é muito grave, porque as evidências são absolutas com relação a isso, né? E isso tem que ser visto como um início de uma espécie assim de virada contra o Bolsonaro, porque até agora sempre se falou que tem isso e aquilo, mas concretamente não havia nada, basicamente, né? Tem lá do TSE, em termos criminais e outras, nada aconteceu. O caso de Manaus ainda está sem nada, o caso Silvinei ainda estamos esperando, que é gravíssimo isso, e o caso Açaí, o Tarcísio, o caso da Açaí, essa é uma questão, isto é, aval do Açaí é algo que ficou nas calendas. Então veja como nós e vamos nos acostumando com isso, né? O Brasil parece que, principalmente na comunidade jurídica, assim, a gente se indigna no varejo e se omite no atacado. E as coisas vão passando, e nós somos atropelados por isso. Acho que esse caso, ele é desafiador, esse caso aí das carteiras, porque ele é tão forte, que mesmo que aqueles que queiram dizer, olha, veja bem, não podem dizer, olha, veja bem. Te dá conta disso? Ele parece que a história nos prega, a história nos faz, digamos, testes conosco, sabe? De algum modo. Eu falava isso ontem, só para uma parênteses aqui, inclusive aqui com jornalistas da Fórum, né? Porque a tendência é de você falar assim, olha, veja bem, é uma coisa menor. Isso. Que é menor, quer dizer, Isso. olha o que o cara fez, ele entrou no Sistema Único de Saúde, né? É um crime de lesa saúde. Isso. Ele usou aparelhos do Estado, a força dele dentro do Estado, para manipular uma informação para, de certa forma, também ia ferir relações diplomáticas com um país, né, que a gente tem relações comerciais imensas. Quer dizer, assim, tem muitos crimes dentro desse crime. E se ele faz isso por uma carteira de vacinação, perguntaria Dona Clô, o que ele não faz para outras coisas? Aí é que está. Esse é o problema, porque tem esse elemento, né, pitoresco, né? Um ex-presidente que mora na Barra fraudando um cartão de vacina em Caxias para viajar para Orlando. Né? Tem essas coisas um tanto quanto, né, pitorescas nessa história, mas é porque tudo que envolve a família Bolsonaro, para a nossa tragédia, tem esse dado pitoresco que às vezes a gente diz assim, não é possível, não é profissional, é um negócio amador. Os caras foram pegos porque tentaram fraudar um cartão de vacina, porque tentaram dizer que ele tomou vacina numa cidade de Goiás, mas em Caxias. E aí é óbvio. E como é que é bom, inclusive, ter sistemas que funcionam. E erraram, Tarcísio, eles erraram na primeira tentativa porque o lote da vacina não era reco-reco, bolão e azeitona. E aí, só que isso é um escândalo, porque exatamente isso, ele fraudou um sistema. Se ele fez isso para benefício próprio, para viajar, para fugir, imagina o que ele não fez. Eles não têm pudores de usar o lugar de poder deles para benefício próprio. E isso é grave. Isso é aquela história de que assim, tá vendo? Olha, agora todo o resto que a gente dizia faz sentido, é coerente. Claro. A gente não tinha exatamente muitas provas, mas essa é uma prova cabal de que ele olha para o lugar de poder como é que eu me beneficio a respeito disso. E aí, por isso é que a saída, muitas vezes, dos bolsonaristas, eles não têm saída a não ser dizer, mas e o PT? Mas e o Lula? É aquele meme, né? Aquele meme do, mas e o PT? Mas e o Lula? Porque eles não conseguem mais falar sobre isso. Ou, como ouvi ontem alguns bolsonaristas dizendo, reclamar do todo o poderio do STF, ou dizer que o cartão de vacina não tem nada a ver com os atos golpistas, ou as milícias digitais, etc. e tal. Gente, eles não conseguem explicar isso, né?
E para piorar, a Michelle ainda vai para as redes dizendo: ó, eu tomei vacina, mas foi só eu. Ó, eu tô aqui, eu não tenho problema, não, eu não tô fora. Eu falo, gente, não é possível isso. Né? Me inclua fora dessa, né? É. Renato, Dri, Tarcísio, eu tenho que sair, que estou sendo chamado, e fiquei até um pouco mais. A grande questão também nisso, o Tarcísio falava antes do modo como se lida com o poder, né, a família. No fundo, quando a gente vai falar assim, quem explica o Brasil? Os marxistas e os weberianos. Então, às vezes, o Weber é tão forte nessa questão, por exemplo, do Faoro, Tarcísio, que há uma cócega nisso para dizer, olha, não se dá conta, é muito forte esse patrimonialismo, né? É verdade, é verdade, é verdade. A gente olha o Brasil pelo lado do marxismo sem sombra de dúvida, mas tem hora que você fala, não tem jeito, né? Os caras fazem isso. É claro que aí a gente vai e desdobra, né? Isso tem isso é feito a benefício de uma determinada dominação de classe, uma determinada transformação social. Mas na cabeça desses caras, isso é muito forte como cultura mesmo, como processo. Né? E de fato, das deficiências da nossa própria democracia. As pessoas não estão acostumadas com a ideia de controle social, não estão acostumadas com a perspectiva da transparência. Né? E aí isso está em todos os lugares, né? Ou com órgãos de transparência, com órgãos de controle que não estejam subordinados aos espaços de poder. Né? Você tem a quantidade de vezes que você tem escândalos envolvendo, né, às vezes, tribunais de justiça, tribunais de conta, indicações aqui e lá, interferências, listas tríplices, isso tudo faz com que a gente tenha no Brasil um processo difícil mesmo, de uma democracia que já não é realidade para grande parte das periferias do Brasil, mas que é inacabada nesses mínimos detalhes, né? Muito, muito, muito difícil isso mesmo. Um abraço para vocês. Valeu, Obrigadão, Tchau. Boa tarde para você. Tchau. Tarcísio, e agora, depois que teve essa operação, né, motivada por essa questão da fraude no certificado de vacina, começou a aparecer um monte de coisa, né? Começou primeiro, encontraram $35 mil em espécie, R$16 mil em espécie na casa do Mauro Cid, que é o braço direito do Bolsonaro. Aí o outro militar que foi preso está dizendo que sabe quem mandou matar a Marielle. O que vem agora daqui? De tudo isso agora depois? Você acha que vai chegar aí a outros crimes? E, inclusive, você que é do Rio de Janeiro, essa questão de finalmente alguém falar que sabe quem foi o mandante, né? Eu acho que esse é um elemento que precisa ser, de fato, cobrado, né? O Ailton, que é braço direito do Bolsonaro, vai precisar se explicar por que dizem mensagens que sabe quem mandou matar a Marielle, né? E agora já saiu agora, se não me engano, na coluna do Capelli, falando, não do Capelli, do Paulo Capelli. Do Metrópolis. Que agora tem dois. Não, até porque eu conheço o outro Capelli do Ministério da Justiça a longa data, né? Mas o jornalista Paulo Capelli falando sobre dar a notícia de que ele, inclusive, identifica que é um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro. Ou seja... E eram 3 os investigados. Isso. Exatamente. Na época. Então, o Julinho levantou o nome dos 3 aqui. Eu até vou ler, porque eram 3 ex-deputados investigados. Estamos falando de 3. Eu até queria te ouvir. Tá. Deixa eu procurar aqui. Se eu não me engano, é alguém da família Brazão, o Pisciani e o... É o Pisciani, é isso, é um deles. É porque tem vinculação com a questão do Tribunal de Contas do Estado, que é o Brazão. Aí aquele que é ali da região sul fluminense. Eu esqueci o nome agora, gente. Perdão. Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani. Isso. Qual é essa hipótese, Renato? Que é uma hipótese que circulou muitas vezes. Eu não tenho, obviamente, nenhuma prova de que essa hipótese é a verdadeira. Mas o que acontece nesse processo? Havia um momento em que havia uma articulação política para que o Albertassi fosse indicado para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma articulação do Ministério Público para impedir que essa nomeação fosse feita. E parte dessa articulação e dessa coisa do Ministério Público
porque havia indícios muito fortes de corrupção sobre o Albertassi, contaram, inclusive, com algumas informações, isso foi circulado durante um bom tempo, que envolviam o Marcelo Freixo. Ou seja, havia, portanto, e nessa operação, inclusive, acabou por prender o filho do Jorge Pisciani. Portanto, havia um ressentimento... Desculpa, eu não... Desculpa, eu não entendi essa última parte. Essa mesma operação que atingiu o Albertassi, prendeu também o filho do Jorge Pisciani. O filho. Tá. Isso. E havia, portanto, um ressentimento muito forte dessas pessoas com o Freixo, com a ajuda, com as informações que o Freixo, legalmente, não houve nenhum nada por fora, havia uma leitura muito clara de que o Freixo teria sido parte do responsável pela deflagração desta operação. E que este ressentimento, haveria suscitado um desejo de vingança. E aí a vingança teria sido o assassinato da Marielle. Eu confesso que assim, é um negócio meio puxando de uma linha para outra, para poder chegar no elemento. Eu sempre tive dificuldades de acreditar nessa versão. Mas isso era a questão que envolvia os 3 ex-deputados, que agora ex-deputados, que era uma linha de investigação da Polícia Civil, que envolvia, portanto, essa relação com a questão do Tribunal de Contas do Estado, e que, por sua vez, poderia ter uma relação entre a família Brazão tentando implicar o siciliano por causa disso. Tudo isso era no campo da especulação, ainda nessa história. Se o Ailton tem informações a respeito dessa questão, ele será obrigado a dizer isso agora. Eu acho que a polícia tem que pressionar, ele tem que ser interrogado, ele tem que arcar com a responsabilidade pelo que ele disse, tem que ser pressionado a isso. É a democracia brasileira que precisa ter, e aí a gente precisa desfiar esse novelo até o máximo que possa chegar para poder entender se essa teoria, se essa hipótese faz sentido ou não faz e quais são as provas. Porque assim como eu me lembro dessa teoria, o Ailton pode ter ouvido essa teoria de alguma forma e aí ter tentado posar de eu sei o que aconteceu e etc. E é muito Mas comum, ele precisa responder pela fala. E é claro, esta hipótese agora ganha força na investigação. A polícia tem que retomar essa linha de investigação, olhar novamente para as provas, para os depoimentos que foram colhidos para isso, para, de novo, investir nisso. Mas aí, você sabe, né, Renato, o nosso grande problema em toda essa investigação da Marielle foram as constantes trocas, seja da delegacia de homicídio, seja no grupo especial do Ministério Público, seja em quem está à frente da investigação. Recuperar agora, por exemplo, a importância de linhas investigativas que foram deixadas de lado em nome de outras, vai ser difícil, porque até mesmo a memória desse processo vai se perdendo com o tempo. Mas é claro, eu espero que o Ministério Público, que a Polícia Federal, todo mundo possa, até porque nós temos agora, inclusive, um acompanhamento mais próximo da própria Polícia Federal, a partir do ministro Flávio Dino, que isso possa retomar essa linha de investigação e a gente possa, quem sabe, a partir daí, descobrir finalmente quem foram os mandantes do crime do assassinato da Marielle. É sempre algo muito doído para nós, mas eu espero que isso possa ajudar de alguma forma. Tarcísio, e o porteiro do Vivendas da Barra? Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto aqui. Porque sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Tinha ali uma coisa que levava a algum nível de participação, poderia ter, de cumplicidade, seja o que fosse, do Carlos Bolsonaro naquele depoimento, ou eu estou enganado? Então, havia, aí é aquela história. O que é fato nessa história que é inegável? Eles eram vizinhos, né? Vizinhos de um mesmo condomínio. Não é vizinhos de um mesmo bairro, moramos no mesmo bairro a 3 ruas de distância e tal. Era um condomínio de casas, né? Onde haviam, né, várias casas, e a casa deles não era nem tão distante assim. Além de serem vizinhos, eles compartilhavam de mesmo conjunto de ideias. Eu duvido que este assassino, né, que cultua armas, policial, com uma trajetória ao longo da polícia, nunca tenha procurado, inclusive, a família. Há indício, inclusive, de relacionamentos entre filhos, né, namoro entre parentes ali, entre eles e tal. Portanto, é inegável que eles se conheciam. E aí, este cara, que está preso por ser o atirador, por ser o executor da Marielle, conhecia ou não conhecia a família Bolsonaro? Bom, é muito difícil achar que não conhecia, morando na mesma casa, morando no mesmo condomínio,
com essa mesma lógica política, com o processo, né, ele na polícia, nessa história, e a família Bolsonaro. Essa história não cola. Daí, para mim, qual é a questão nessa perspectiva? A gente, claro, né, Renato, a gente não... Isso se faz muito sobre as favelas, né? Condenar as pessoas pela vizinhança, condenar as pessoas pelo território. A gente não pode fazer isso. Tá certo que o Vivendas da Barra é um lugar, né, que a essa altura tá brabo. Outro tipo de território, né? É outro tipo de território. Mas essas relações, associadas às relações de que outros grupos ligados ao escritório do crime, especialmente os ligados ao Adriano da Nóbrega, família da Adriano da Nóbrega, isso também é fato, foram lotados em gabinetes da família Bolsonaro, são conexões que precisam ser explicadas. E aí é aí que a história do porteiro entra como mais um elemento, mais uma conexão que precisa ser explicada. Há sempre, Renato, para mim a grande questão do caso Amarelli sempre é a pergunta sobre o motivo, né? Ou seja, por que mataram? É isso que, na minha opinião, às vezes, me leva, por exemplo, a não reproduzir, às vezes, de forma assodada, muita gente faz a relação, e eu falei isso, inclusive, na Câmara de Vereadores, uma vez, num debate acalorado com o próprio Carlos, e falando para ele, olha, eu nunca te acusei, nunca fiz nenhuma referência, nunca fiz nenhuma menção, porque, para mim, porque o motivo é uma coisa que não encaixa. Agora, o que precisa ser explicado? De fato, há conexões nesse processo. Marielle não era, naquele momento, assim como ela não era uma ameaça para o Marcelo Siciliano, que é este que voltou à tona agora, ela não era uma ameaça direta a interesses políticos da família Bolsonaro naquele momento, né? E, portanto, é difícil. Eu sempre tive mais propenso a acreditar em relações que envolviam a milícia como vingança do trabalho da CPI das milícias. Portanto, um debate de vingança. E esta hipótese da questão do Albertassi, do Pisciani, etc., podia também fazer algum sentido, embora fosse menos. Do ponto de vista da família Bolsonaro, a nossa dificuldade é que a gente olha agora, do momento em que a gente está, olhar para trás, com a figura que Marielle se tornou também depois do assassinato, e imagina como um processo que a figura da Marielle hoje é uma ameaça ao bolsonarismo, é uma ameaça a essa extrema-direita, porque se tornou um símbolo importante. Mas lá, antes da eleição presidencial do Jair Bolsonaro, naquele contexto da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Marielle não era uma ameaça à família Bolsonaro neste nível. E, portanto, este sempre foi, para mim, a dificuldade de fazer essa relação direta. Mas as conexões, seja do Adriano da Nóbrega, que é vinculado ao escritório do crime, não tem nenhuma prova que o Adriano da Nóbrega em si participou do assassinato da Marielle, mas estava vinculado a esta organização que praticou, né, o crime, que é o Rony Lessa. Né, o fato da proximidade do Rony Lessa, da casa do Rony Lessa, da casa dos Bolsonaro no Vivendas da Barra são conexões. E conexões que podem se levar a alguma coisa ou não levar a um assunto. Então, para mim, isso. E aí o porteiro é esse elemento. E agora é mais essa história. Porque aí há uma rede de relações, né? Ou seja, é um aliado próximo de Bolsonaro que diz, que afirma saber quem mandou matar. Isso é claro, as suspeitas ganham força. As suspeitas dessas conexões voltam a ganhar força sobre isso. Isso tudo são elementos, na minha opinião, que precisam ser colocados na investigação para reforçar determinadas linhas de investigação, avançar, coletar provas para se chegar a uma resposta para essa pergunta. Você chegou a conversar com o porteiro, Tarcísio? Não cheguei. Alguém que você conhece chegou a conversar com o porteiro? Não, houve esse processo do sumiço dele, houve um processo difícil, mas a polícia, né? Agora, o nosso problema é essa história. As mudanças no próprio corpo da polícia é um dos problemas para essa investigação. Cara, essa história do porteiro é uma coisa que eu fico o tempo todo... Porque, assim, foi tudo muito estranho, né? Ele fala, ele diz que tinha anotações, de repente o Carlos Bolsonaro teria ido lá e sumido com as imagens, né? Teria apagado o circuito, foi buscar o circuito, mostrando que tinha... Manipulou ali aquele circuito de coisa. O próprio Carlos, né? Então, assim, e ele some. Sim, tudo bem, talvez ele não seja peça-chave para nada. Talvez ele tenha inventado uma história,
mas o fato dele ter sumido me incomoda por demais. Há muitas situações desse processo que são é isso, é um crime muito bem planejado, né, executado, com dificuldades enormes, mas é isso, por que num determinado momento eles constroem aquela narrativa sobre o Marcelo Siciliano para atrapalhar as investigações? Quem tinha interesse em atrapalhar as investigações? Me lembro, por exemplo, isso nunca foi exatamente muito esclarecido, sobre as imagens das câmeras de TV, que algumas, né, do percurso que Marielle transcorreu ali entre a Lapa e Estácio, também desapareceram, câmeras da prefeitura. Há vários elementos que nos angustiam de sobremaneira, de forma muito, muito forte. Né? Marielle era uma grande amiga da minha família, né? Parceira, nos elegemos juntos, tínhamos gabinete um ao lado do outro. Não é nada fácil para a gente lidar com essa história toda. Né? Mas a gente precisa. A gente teve uma vitória agora, né? A vitória no STJ, de que a família passou a ter acesso ao auto do processo, exatamente do processo dos mandantes. Eu acho que isso faz com que a gente, inclusive, tenha mais um instrumento de reivindicação, de cobrança por justiça, de pressão para que esse inquérito possa avançar. A gente espera que o Rony Lessa e o Elcio Queiroz possam ir à júri popular, de que isso possa ajudar a esclarecer, mas, de fato, há muita situação ainda nada esclarecida nesse processo, e a gente está... essa é mais uma coisa a voltar o sobressalto do processo da Marielle, porque agora o Ailton tem a obrigação de poder contar o que ele sabe e por quê, e de que forma ele sabe o que sabe nesse momento, para que a gente possa entender, inclusive, se tem uma prova nessa história ou se é apenas mais um arrobo de poder que esses caras muitas vezes têm. Desculpa até insistir tanto com esse assunto, Tarcísio, aquele acho que nos toca muito profundamente. E assim, você fala uma coisa, é verdade, eu mal conheci a Marielle quando a Marielle foi assassinada. Eu sou uma pessoa que está aqui, circula nos ambientes de esquerda, conheço o Rio, circulo pelo Rio, mas isso é muito pouco. E ela se torna um símbolo depois, né? Mas, ao mesmo tempo, e me surpreendeu muito, é que eles usaram a Marielle para se eleger, e alguns deputados, ali no assassinato dela. Eu diria que até o próprio Witzel transforma em escada a Marielle para se eleger governador do Rio. Aquele deputado que está preso, Daniel Silveira, o outro lá, Rodrigo Amorim, eles quebram placa. Aqui, em Santos, onde a gente está, né, teve eles usaram aquilo para tentar tirar voto do Lula, do Haddad, perdão, falando que a Marielle era ligada a nacionalizar esse discurso, ao tráfico. Pra você ter ideia, o dono de uma escolinha construtivista, que não é construtivista, não, é Waldorf. Waldorf. Esse cara colocou isso no grupo da escola para os pais de alunos. Quer dizer, foi uma contaminação tão imensa, Tarcísio, que também a gente fala, sei lá, da mesma forma como eles fizeram com ele não, né? Quando as mulheres vão à rua, eles transformam ele não num discurso a favor. A morte, o assassinato da Marielle acabou servindo de escada. Eu não estou dizendo que ela é culpada, pelo amor de Deus, para esses bandidos, canalhas, assassinos. Eu acho que, assim, nenhum de nós e nenhum deles, e aí deles aqui é no sentido amplo, tanto deles do ponto de vista da direita, quanto deles do ponto de vista dos assassinos, ou seja, então tem vários eles aí nessa história. Nenhum de nós e nenhum deles tinha dimensão da repercussão que o assassinato da Marielle tomaria. Você que conhece o Rio de Janeiro, sabe? Por exemplo, a gente tem situação de assassinatos de vereadores da Baixada Fluminense, uns 3, 4, 5 por ano, né? Normalmente fruto de brigas entre milicianos, entre grupos armados. Às vezes é um suplente querendo matar o titular para ganhar voto, ganhar vaga. Né? Tem várias coisas, né? Queima de arquivo, isso acontece. E me parece, Rovai, que às vezes aqueles que pensaram no assassinato da Marielle acharam que ela seria apenas mais uma, né? Mais uma nesse cenário. E de que apenas aqueles que eram mais próximos que sofreriam a dor do assassinato da Marielle. E com isso eles atingiriam o objetivo deles, que era causar dor em alguém. Né? E aí, por isso, na minha hipótese, nas hipóteses que eu considero mais válidas,
tem a ver com essa história de tentar causar dor ao Freixo por tudo que foi feito no processo como vingança, e aí isso envolveria grupos milicianos que tinham sido presos por causa do trabalho da CPI das milícias. Acontece que Marielle era um símbolo daquilo que era de mais potente que estava acontecendo no mundo, no campo, inclusive, da esquerda. Isso a gente sabia do momento da própria campanha eleitoral. Eu tinha sido candidato a governador em 2014, era mais conhecido, a chance de ser eleito era enorme, né? Mas a minha campanha crescendo muito grande. Mas conforme foi chegando no meio da campanha para o final, as pessoas vinham falar comigo: Tarcísio, eu gosto muito de você, mas eu vou votar na Marielle, que mulher incrível, que pessoa incrível. Foi um furacão, porque era ela e porque ela estava localizada num processo muito forte de representatividade e potência do movimento negro e do movimento feminino. Desse ponto de vista, o Ele Não também era a força disso. Agora, como você mesmo disse, ou seja, o resultado da morte da Marielle é uma explosão. E aí, esse grupo, essa galera da direita que domina muito bem essa forma e fez isso com Ele Não, traz esse processo para um processo de polarização. Reconhece, ela é um símbolo da esquerda, mas nós vamos fazer ela de um símbolo para atacar pela direita e vamos mobilizar a partir dali. Esse é o processo, ou seja, eles aceitam que naquele grupo, que aí seria o nosso, ela será um símbolo, será uma força, será isso, mas nós vamos trabalhar aqui na desinformação, na mentira, na desconstrução e vamos mobilizar o nosso campo em torno dele. Foi assim que foi feito com o Ele Não. O Ele Não era reconhecido, foi grande, mas agora nós vamos pegar a galera que não estava lá e vamos trabalhar com essa lógica e vamos espalhar as coisas. Então Marielle vira gigante. Mas eu acho que isso a gente foi aprendendo e ainda não aprendeu completamente. Né? O debate do PL das fake news agora mostrou mais uma vez isso, de que essa batalha da comunicação, essa batalha das narrativas, a gente ainda tem, às vezes, dificuldade. Consegue fazer com os nossos, mas consegue, com dificuldades, fazer isso numa pressão que seja mais ampla. Acho que, no caso da Marielle, a gente até conseguiu reverter em uma parte importante. Nesse caso, com a ajuda até mesmo da grande mídia, das matérias que foram feitas no Fantástico, das matérias que foram feitas e da própria justiça, né, que começou a de fato, ali entender que tinha que intervir nessa lógica das fake news. Mas, de fato, aquilo espalhou. Eu me lembro que no grupo da minha família, eu sou de Petrópolis, a cidade serrana, aqui do Rio de Janeiro, um primo meu mandou essa história, né? E aí eu, na mesma hora, comecei a falar com todo mundo, e aí isso... Porque era absurdo demais, né? Era absurdo demais. Né? E aí até mesmo a minha família entendeu que a proximidade que tinha, o absurdo que era aquilo. Esse mesmo primo, infelizmente, depois votou no Bolsonaro, continua sendo bolsonarista, é um problema. Mas, né, é uma batalha difícil, árdua. Mas Marielle se tornou esse símbolo e deixou sementes, como a gente diz. Ainda assim, não saber quem foi o mandante, qual foi o motivo, quem foi que arquitetou esse covarde assassinato, é muito ruim para a democracia como um todo, né? Porque a gente paira eternamente como algo que não foi fechado, né? Que não foi concluído, para que a gente possa entender o que vivemos naquele ano de 2018. É uma ferida muito, muito dolorida ainda. Dri. Eu queria perguntar agora, já mudando um pouco a página, mas ainda, né, nessa questão das narrativas e tal, essa questão da CPI dos atos golpistas, né? Porque é também uma disputa, eles querem transformar, né, o governo e a democracia brasileira, que foram as vítimas dessa tentativa de golpe, eles querem inverter tudo. Então, como que você vê agora esse início da CPI, se você tem informações de quem vão fazer parte da comissão, como que você vê essa CPI? Olha, eu espero que os próximos meses confirmem o que eu vou falar agora. Mas eu acho que essa batalha na narrativa que eles chegaram a ganhar durante um tempo, eles perderam. Né? E eles vão perder. Ou seja, eu acho que o governo tinha suas razões para tentar evitar que a CPI fosse instalada. Como a gente está vendo, a base do governo é muito frágil, isso polarizaria o Congresso de uma forma em que os bolsonaristas teriam uma parcela. Há elementos muito mais graves para traçar aqui no Congresso: o marco fiscal, a reforma tributária. Ficar preso numa CPI dessa seria ruim para o governo. Mas eu, desde o início, dizia, gente, eu acho que é inevitável, né? Ainda mais com o barulho que a direita está fazendo em cima disso. Né? Chegou, por causa do episódio do G. Dias,
ficou mais do que inevitável, fomos para cima, e o que está acontecendo agora? A própria extrema-direita parou de falar na CPI, está recuando na CPI, porque percebeu que não tem muito como sustentar uma narrativa tão distante da realidade, né? Ou seja, a hipótese absurda que é a de que o golpe teria sido dado por infiltrados do PT no meio da manifestação. Gente, isso não faz o menor sentido, né? E aí o limite deles, por exemplo, o que acontece na CPI, que continua acontecendo, que está no meio dela, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobre o 8 de janeiro, o que tem acontecido é isso. A única saída para os bolsonaristas é dizer que a administração do governo Lula errou, se omitiu em uma coisa ou outra. Mas isso não significa que seja o governo Lula o causador dos atos, nem muito menos golpista, e que há grupos golpistas, de fato, financiados. Aí eles tentam dizer que são extremistas, que não tinham ligação, né? Os bolsonaristas dizendo que existem os extremistas, abandonando gente à própria sorte. A CPI vai ter que ter condições de chamar peças-chave para fazer o interrogatório, para conseguir colher provas e apontar responsabilidades. Curiosamente, responsabilidades que, a essa altura do campeonato, já deverão estar sendo investigadas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, dificilmente a CPI apontará responsabilidades que já não estejam sendo investigadas, que é outra coisa que faz, para que a CPI, então? A CPI será, na verdade, um palco de uma disputa ideológica, uma disputa política, né, para que a gente reverta essa narrativa. E é nesse ponto que eu acho que, a essa altura do campeonato, eu espero que os próximos meses confirmem essa minha frase. Eu acho que a direita perdeu essa batalha e vamos ver o que vai acontecer na CPI como um todo. Sobre quem está fazendo parte, o que eu posso adiantar é que o pessoal, né, vai indicar a deputada federal Érica Hilton e o deputado federal Henrique Vieira, né, para a CPI dos atos golpistas. Nós temos uma titularidade e uma suplência, por isso 2 vagas. Aqui os suplentes falam no mesmo pé de igualdade que os titulares, só não votam, por óbvio. Então, esses 2 devem ser os representantes da bancada do PSOL na CPI dos atos golpistas, e que a gente vai estar lá, obviamente, enfrentando o bolsonarismo. Isso a gente gosta de fazer, a gente preferia não precisar fazer isso, mas a gente, né, vai estar lá enfrentando os fascistas, os bolsonaristas, os golpistas, na defesa da democracia, na defesa, inclusive, de que a verdade se mantenha fiel aqui ao que aconteceu e não vire uma narrativa dos fatos completamente oposta, como os bolsonaristas quiseram fazer. E eles vão querer usar também a CPI do MST, né? E essa CPI do MST, tem até o pessoal falando aqui, será que a esquerda está preparada para essa CPI do MST? Olha, eu tenho conversado com alguns deputados aqui, do PT, do próprio PSOL, de que a gente precisa dar atenção para esta CPI. A gente já teve 2 CPIs do MST aqui no Congresso, não deram em nada, né? Não significaram nenhum grande problema para o movimento, para as lutas dos trabalhadores rurais sem terra, mas é claro, né, uma CPI pode ser pode ser um instrumento poderoso para enfraquecimento da luta do próprio MST, que vai ficar acuado tendo que responder no plano institucional, quando, na verdade, o governo deveria ter todas as suas energias para se organizar, para formar seus militantes, para organizar a produção, para melhorar a venda, para ter relação com o governo, para garantir a reforma agrária, para poder expandir os próprios assentamentos de reforma agrária. E a gente vai precisar tomar cuidado, porque a criminalização dos movimentos sociais não é uma novidade, mas é um eixo. Essa CPI existe para tentar criminalizar o MST. E eles vão fazer isso a partir desse discurso da defesa do agro, da defesa do campo brasileiro, da defesa do pequeno produtor, que tem a sua propriedade invadida pelos comunistas do MST. Portanto, a gente vai ter que dar uma atenção para isso. A gente sabe que a representação dos ruralistas aqui no Congresso Nacional é muito grande, e o peso político, e sabe também que o governo Lula precisa de uma parcela desses ruralistas como sua base. Isso sempre foi um problema, para que o governo Lula pudesse avançar em propostas de reforma agrária já desde o primeiro mandato, sempre foi uma dificuldade disso, né? E, portanto, isso tem que ser sempre mediado. E aí, isso vai colocar o movimento numa posição difícil, uma posição em que o movimento vai ter que se defender na CPI e o governo vai ter dificuldades de desagradar a sua base. Então, vai depender de nós, né? Eu acho que deputados
que tenhamos compromisso com a luta com os movimentos sociais, com a reforma agrária, com a história do MST, vai depender de nós estar na CPI como linha de frente para enfrentar o agronegócio predatório, para denunciar as mortes no campo, de onde vem a violência no campo, para defender a reforma agrária, para defender a produção agroecológica, a pequena produção que o MST faz tão bem, para defender o movimento com sua história, com sua trajetória e com os seus... Então, faremos a luta, né? Mas eu acho que, de fato, tem uma questão. Agora, o que se diz aqui é que o próprio Lira, ou o próprio Congresso, pode demorar um pouco mais a instalar a CPI do MST para continuar mantendo esta CPI como instrumento de barganha e chantagem. Então, há uma certa compreensão de que a CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe, vai ser instalada com alguma brevidade, mas que eles vão segurar um pouco a instalação propriamente dita da CPI do MST para continuar usando como, vamos instalar, vai ser pior, olha isso, olha aquilo, né, que é onde tentar arrancar mais algumas possibilidades de mudança na distribuição dos recursos públicos, na distribuição de poder dos ministérios a favor do agronegócio e não a favor da pequena... né, essa disputa para a existência do MDA e do Ministério da Agricultura, numa disputa por mais espaços e por mais recursos, pode acabar estando por trás desse processo e aí eles segurarem um pouquinho a instalação da CPI do MST. Mas eu tenho que a CPI do MST é algo importante que a gente tem que dar atenção. Muito bem, temos aqui eu preciso passar o contato para ele. Mostra a ilustração. Desenho feito pelo João Pedro Ensina, o nosso desenhista autista, João Pedro, que fez um desenho para o Você está magrinho, hein, Tarcísio? Que lindo, que lindo! Adorei, que lindo! Obrigado, João Pedro. Eu diria que um cara desse bonitão assim pode até virar prefeito do Rio, hein? Você é candidato, Tarcísio? Olha, o pessoal decidiu que terá candidato, né? Que nós não apoiaremos, não há espaço para apoiar, por exemplo, a candidatura do Eduardo Paes numa perspectiva e que queremos construir, portanto, uma candidatura de esquerda. Eu sou pré-candidato, estou colocando meu nome à disposição do partido e dos movimentos, estou fazendo conversas com outros partidos, com outras lideranças, e a Renata Souza, que é também do meu partido, né, que é deputada estadual, também é pré-candidata. Nós esperamos nos próximos meses, eu queria que fosse ainda antes de junho, a gente possa decidir qual dos dois nomes o pessoal vai colocar à disposição para conversar, inclusive, com os demais partidos. A gente sabe, por exemplo, que o PT hoje faz parte, né, do governo Eduardo Paes, mas queremos conversar com o PT, queremos conversar com o PCdoB, PSB, PDT, PV, além dos partidos tradicionais que normalmente estão em algumas frentes de esquerda com a gente, PCB, né, vamos conversar com todos para que a gente possa entender qual o caminho para apresentar uma proposta, uma candidatura de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. Achamos que precisamos retomar o debate de cidade que a gente vem fazendo desde... Né, a gente tem candidaturas a prefeito da cidade do Rio de Janeiro desde 2008, né, e achamos que é importante que a gente reapresente essa... Não há o cenário, claro, do risco de uma candidatura do próprio Flávio Bolsonaro ou uma candidatura bolsonarista, mas, no nosso entendimento, o cenário não é o mesmo da eleição presidencial que justificaria uma frente ampla em torno do Eduardo Paes, que representa um projeto de cidade que, na nossa opinião, não é um projeto capaz do mínimo programático, né? Tem tido agora muita ação violenta contra camelôs, tem feito processo de privatização para todos os lados, ainda mantém uma perspectiva de um balcão de negócios. Agora, no plano diretor da cidade, que eu ajudei a fazer parte, fiz o debate no ano passado, tem defendido uma cidade para a especulação imobiliária, né? Todas as iniciativas para habitação de interesse social têm vindo de propostas nossas. Então, tem vários problemas que, na nossa opinião, não tornam possível uma unidade em torno do Eduardo Paes, e nós achamos que é possível, necessário, fazer o debate, e vamos com tudo para cima disso. Vamos com todas as forças para, inclusive, fazer a disputa de ideias de um projeto de esquerda. Bom, tem aqui superchat do André Magalhães, dizendo: Tarcísio Mota, quem conhece, vota, o vascaíno aqui. Obrigada, André. Sônia Murta, que manda aqui um super sticker.
Deixa eu ver se tem mais aqui. A Nádia chegando aqui de membra, muito obrigada, Nádia. A Viviane Jacob também chegando aqui, obrigada. Deixa eu ver, o Geraldo Caçapava, agora já sabemos o que o Cid levava na 007, sempre junto com o jumento. Um abraço para fora, obrigada, Geraldo. A Débora Bianchini manda aqui um superchat, desculpem, mas o caso Marielle não anda porque o Judiciário do Rio está aparelhado com o crime organizado e a família Bolsonaro faz parte das milícias. Obrigado pelo comentário, Débora, superchat. E o Gilberto Cruvinel, conhecem a piada do garoto que pergunta aos presidentes americanos se ele espiona o pai do garoto? O presidente responde: ele não é teu pai. As Big Techs estão nos dizendo: o teu congresso não é de vocês, é meu. Obrigada, Gilberto. Tem muito assunto ainda que a gente não vai dar tempo aqui de falar com o Tarcísio. O João Pedro está aqui, né, João Pedro? Ele fez questão, ele sempre aqui participa conosco, fez questão de vir aqui te dar um beijo, né, João Pedro? Olha ele, o Lula ali. João Pedro. Obrigada, João Pedro. Viu, nosso João Pedro, meus amigos. Eu estou me acompanhando de uma cirurgia, estou aqui bem, graças a Deus. É uma alegria minha falar com você, Tarcísio. Uma alegria minha falar com você. Gosto muito de você, acompanho você aí nas redes. Eu não sei se você me conhece, eu sou uma artista autista, também sou filiado ao PT. E eu sou uma pessoa muito importante do Brasil, hoje que eu sou uma pessoa autista muito importante. Eu que nos últimos anos aprendi muita coisa sobre política, tomei algumas lições, me arrependi de ter acreditado na Lava Jato e de ter falado com alguns bolsonaristas de Lava Jato, assim, mentirosos da merda do passado. Eu estou com a alegria de estar junto com meu amigo Lula na luta pelo Brasil. Eu sou da Bahia, e hoje sou futuro embaixador do autismo aqui da Bahia, no governo do meu amigo Jerônimo. Legal. Olha, João Pedro. Isso mesmo. Estamos falando com o embaixador do autismo na Bahia, viu, Tarcísio? Não, prazer te conhecer, assim, João Pedro. Saiba que se você no último período aprendeu muito sobre política, eu tenho aprendido muito sobre o autismo. Como professor, e lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a gente recebeu muitos familiares de autistas. O debate da questão da educação inclusiva sempre foi um debate importante para nós. E eu agora tenho, já há algum tempo, um sobrinho autista e tenho aprendido muito também, sabe, João Pedro? Aprendo muito, não só sobre autismo, mas sobre a vida com vocês. Porque é isso, se trata de pensar essa perspectiva da inclusão como algo que nos inclui, nós que somos os neurotípicos, nos incluir numa sociedade melhor, inclusive porque aprendemos a entender como essa sociedade é melhor na medida em que a gente está com vocês. E olha, eu queria te agradecer imensamente pelo desenho muito sensível e carinhoso que você mandou aqui. Obrigado, viu, João Pedro? E vamos manter contato. A gente vai fazer uma subcomissão aqui na Câmara dos Deputados, exatamente sobre a educação especial na perspectiva inclusiva, e vamos precisar do teu conhecimento, da tua ajuda para saber como caminhar aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, viu? João Pedro, obrigado. João, só falar isso, aí você já conhecer Brasília, não é verdade, João? Claro, eu que nunca fui em Brasília na minha vida, eu tô querendo muito ir aí, conhecer vários amigos meus que querem me conhecer. Tem vários deputados amigos meus que querem me conhecer, como a Grace Hoff, que é minha amiga que eu amo muito, também o meu amigo Casatinho e vários outros. Aí eu vou pedir para uma amiga minha deputada aqui da Bahia, que é a Ivonete Caetano, que ela me leva em breve aí em Brasília, se ela puder. E também meu amigo Jerônimo, governador, prometeu a Lula que vai me levar até para conhecer o Palácio. Em breve, essa alegria minha. Legal. Isso aí você vai conhecer o Tarcísio. Vou ter o prazer e a alegria de te dar um abraço. De poder te encontrar, você visitar aqui meu gabinete. Legal. Vai ser uma alegria minha, vai ser uma alegria. Olha, e o João eu até gostei da cirurgia, mas tá tudo bem, né, João? Tá tudo bem, meus amigos, tudo bem, graças a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Opa, acho que travou. Tarcísio. Beijo, João. Eu sei que você deve estar enrolado aí. Queria te agradecer. Tem que pegar o voo para voltar para o Rio. Vai lá, meu amigo, tudo de bom para você, bom trabalho aí. Vamos nos ver mais por aqui. Vamos demais. Queria te parabenizar, Renato, pelo teu trabalho, parabenizar o trabalho da Fórum. Obrigado, Dri. Obrigado aí pelo espaço. E seguimos juntos na luta em defesa da democracia, para avançar nos direitos.
e estaremos juntos. Vamos marcar outras vezes aqui para bater papo. Hoje eu ainda estou com alguns sintomas de resfriado, testei negativo para Covid, ainda bem, mas isso também está eu estou com energia mais baixa hoje. Da próxima vez eu venho mais animado ainda. É isso aí. Muito bom, muito Sabe obrigada. que o Tarcísio, Adri, era o show dos debates, quando é debate eleitoral, é com o Tarcísio mesmo. Estou doido para voltar com isso, doido para voltar a aparecer nesse debate. Quem sabe? Valeu. Obrigada, Tchau, tchau. Tarcísio. Até. Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.